olhe para Jesus, por favor. Olhe para Jesus. Mas como que, pregador, eu vou olhar para Jesus? Através do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Em especial, o Evangelho de João. Por que, pregador? Porque o Evangelho de João fala da autobiografia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quer conhecer Jesus Cristo de fato e de verdade, leia o Evangelho de João. Aí depois você segue Mateus, Marcos, Lucas e quiser repetir a leitura do Evangelho de João, fique à vontade. Aí você segue as cartas paulinas, segue as cartas de João, as cartas de Pedro e leia o livro de Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Mas se você não começar a ler o Evangelho para ontem, pode bater alguma seita herética na porta da sua casa e querer te enganar com as doutrinas deles. Tem seitas neopentecostais, evangélicas, que são perigosíssimas. E elas se transfiguram, como Paulo falou, que o próprio Satã se transfigura em anjo de luz. Aí quando você começa a interpolá-los com a doutrina de Cristo, eles, ou eles caem fora, ou querem rebater você de uma forma enganosa, usando o livro auxiliar dele. E regra número 1 de hermenêutica: a Bíblia por si só se revela, ela não precisa de auxiliar. Ela é suficientemente capaz de suprir todas as nossas necessidades espirituais, psicológicas, emocionais, sentimentais, sexuais, políticas e tudo o que você imaginar. Só para você ter uma ideia, a Bíblia é um livro de leis. E a lei é para ser cumprida. Só que essa lei não é o quarto mandamento, não, revelado, entre aspas, aí, pela papisa dessa religião, que foi revelado em letras negritas, espiraladas de ouro. Não, o quarto mandamento é fichinha. Porque o nosso descanso é Jesus Cristo. E quando Deus criou o mundo e descansou no sétimo dia, não foi porque Deus estava cansado, gente. Deus não se cansa, Deus é Deus. Foi para deixar para nós, réveis mortais, que há uma necessidade tricotômica de que eu e você, que nós no corpo temos que ter descansos. Porque o nosso corpo é biológico. Há uma necessidade de descanso, de dormir, de comer, de beber. Para isso. Agora, se você limitar a sua fé na guarda do sábado, você já pirou das ideias. Até porque você é brasileiro, brasileira. Nós, você, eu, nós não temos nada com o judaísmo. Nós não estamos em Israel. Mas a religião, ela engana de uma forma tão sorrateira que você acaba aderindo os princípios de certas religiões e quando você olha para o evangelho, você fala, meu Deus, como é que eu estava errada. Pode você querer botar um quipá na cabeça, aquele chapeuzinho dos judeus, sendo que você é brasileiro? Pode você querer colocar uma mitra aqui no ombro para dar uma de que é um rabino, é um judaizante?
Pode você querer colocar aqueles adereços dos livros do Decálogo de Moisés, que era colocado com filetas de couro no pulso, na testa, na cintura, porque eles ali ficavam lendo e relendo aqueles versículos da Torá. Pode você querer ter uma arca do propiciatório dentro da sua casa ou no seu templo, por assim dizer, ou uma menorá, o candelabro de 7 braços. Gente, isso é um absurdo. Deus não coabita com idolatria. O povo de Israel perdeu por causa que eles se tornaram um povo idólatra. Por isso que Deus sumiu com a arca do propiciatório. Não tem vestígio. Arqueólogo nenhum no mundo sabe onde foi parar a arca. Não tem. Por causa de quê? Porque Deus abomina a idolatria. Só que nós fomos colonizados pelos portugueses. O que quer dizer isso, pregador? Que Portugal é uma nação idólatra. Nós contraímos a idolatria de Portugal. Se nós tivéssemos sido colonizados pela Inglaterra, a história era bem outra. Estados Unidos foi colonizado pela Inglaterra. Olha o que aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos passou por cima da Inglaterra, se tornou a maior potência mundial. Você sabia que as bases da Constituinte dos Estados Unidos é baseada todinha no Novo Testamento? Pois é. Então tá aí, meu irmão. Agora você querer dizer para mim que você tem que guardar as leis. Você sabe quais eram as leis? Você já leu Êxodo? Você já leu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio? Os 5 livros do Velho Testamento, chamado Pentateuco. Essa era toda a lei. Toda a lei. Só no livro de Levítico, então, tem leis ali que você pasma. Se você ler o livro de Levítico, você vai falar, misericórdia, não queria ter nascido nessa época não. Principalmente as mulheres. Eram vituperadas, esmagadas, humilhadas. Jesus. Por isso que quando Jesus veio, ele exaltou quem? A mulher. Olha que coisa linda. Sabia? Jesus, quando veio, exaltou a mulher no Novo Testamento. Pode ler lá os textos. Marta, Maria, Maria Madalena e tantas outras. Ele colocou a mulher num pedestal lá em cima. Principalmente Maria, né? Só que fizeram dela uma santa, né? Ela é santa mesmo, mãe do Senhor Jesus, mas ela não é deusa. Ela não tem poder salvífico. Ela hoje está no paraíso com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo, com certeza, certo? Mas ela não está sabendo de nada que está acontecendo aqui na terra não, meu irmão. Se fizeram dela uma deusa, meu irmão, ela não sabe de nada, porque a morte segue-se ao juízo, e de lá para cá e vice-versa, há um grande abismo que nos separa, não tem contato. Os espíritas pregam que você pode consultar, fazer um feedback ali, fazer um e-mail, um zap para alguém que está no outro mundo negativo. Não existe. Na parábola do rico e do Lázaro, Jesus foi bem claro, foi bem categórico. Não existe. Só a Deus pertence. Só que as religiões veio para enganar tudo isso e você acabou aceitando essa falácia, as cartas psicografadas e você acha que é papai, que é mamãe que está escrevendo ali para você. Nada a ver, meu irmão. São espíritos malignos. Por isso que Paulo fala, no fim dos tempos muitos dariam ouvido a doutrinas de demônios. Tudo isso é doutrinas de demônios, ensinamentos de demônios. Você não tem que acender vela para morto, você não tem que fazer missa de 7º dia. Que doideira, meu irmão, você cultuar um morto que já foi, achando que ali ele está ouvindo a sua prece, a sua reza, a sua oração. Nunca. Mas esse é o mundo que vivemos. Já dizia Karl Barth, religião é o ópio do mundo, é uma droga. Mas o evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, é ouro puro na mão de Deus, é néctar, é manjar dos céus para nós, é a maior revelação de todas. Por favor, atenta para isso.
doutrina de demônios, o Halloween, olha que loucura. A palavra Halloween quer dizer festa do diabo. E tem gente que vai lá e se pinta e acha que está abafando, pecando contra Deus. Você já pensou se Deus, se Jesus, se o Espírito Santo vier no dia de Halloween? Como é que vocês vão ficar aí cultuando o diabo? Jesus, misericórdia. Então, por favor, gente. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a enganadores e a doutrinas de demônios. Não é doutrinas de anjos, são doutrinas de demônios. Você acha que o diabo vai aparecer para você e falar, prazer, sou o diabo? A Bíblia diz que ele se transforma em anjo de luz. Cuidado.